Fala pessoal, aqui novamente é o Dr. Balduino Neto, eu sou cirurgião plástico, professor aqui da Faculdade de Medicina de Botucatu da Unesp e hoje eu vou falar de novo sobre um dos temas favoritos, das minhas pacientes, que são as cirurgias de implante de silicone. Mais precisamente, hoje eu vou falar sobre o que fazer e o que não fazer após uma cirurgia plástica de implante de silicone. A gente sabe que a cirurgia de implante de silicone é a segunda cirurgia plástica mais realizada no nosso país. Ela só perde para a lipoaspiração, então muita gente tem bastante dúvidas sobre o que fazer e o que não fazer. É claro que tudo que eu vou falar aqui hoje é mais de acordo com a minha experiência, com a minha opinião, de acordo com o que eu aprendi ao longo desses anos, com o que eu estudei e com o que eu considero de mais importante para passar para vocês nos assuntos mais comuns do dia a dia. É lógico que seu cirurgião plástico pode ter uma opinião diferente sobre alguns aspectos e provavelmente eles também vão ter algum tipo de embasamento na hora dele tomar alguma decisão específica. Bom, então para começar falando desse assunto, a primeira pergunta que costuma vir das minhas pacientes é: doutor, acabei de colocar o implante de silicone, fui lá pro quarto, a cirurgia acabou, posso mexer meus braços ou não posso mexer meus braços? Hoje em dia é bem provável que quando você for colocar um implante de silicone, é bem provável que o seu médico adote alguma das medidas que a gente chama de recuperação rápida. Ou seja, o médico vai tentar criar alguma estratégia cirúrgica, uma tática técnica de fazer com que você se recupere de forma mais rápida. E principalmente quando a gente coloca os implantes embaixo do músculo, a gente vai precisar muito que sim, que você movimente os seus braços, que faça alguns exercícios imediatamente após o término da cirurgia. Pode parecer um pouco estranho no começo, pode parecer muito diferente do que era feito alguns anos atrás, mas diversos estudos, diversas experiências diferentes têm mostrado pra gente que se você coloca o implante principalmente embaixo do músculo, se você fizer alguns movimentos logo após a cirurgia, isso vai ajudar você a ter menos dor. Inclusive, se você não fizer esses determinados movimentos, de acordo com a técnica, pode ser que você tenha um pouco mais de desconforto e tenha que tomar mais medicação e tenha uma recuperação um pouquinho mais lenta. Então hoje a nossa principal recomendação é que você movimente sim os braços de acordo com o que o seu cirurgião recomendar logo após a cirurgia. Isso vai depender obviamente da técnica, conforme eu comentei, se o implante está em cima ou embaixo do músculo, se o implante é um pouquinho maior, um pouquinho menor e de acordo com, lógico, a experiência do seu cirurgião. E aí vem uma segunda pergunta sobre posicionamento, que é como que você vai dormir após essas cirurgias, No geral, a gente orienta que principalmente nos primeiros 7 a 15 dias, você sempre durma de barriga para cima, abdômen para cima, ou seja, não vai dormir de bruços e principalmente evitar também de dormir de lado. Por que às vezes é importante não dormir de lado? Porque nos primeiros dias você vai ter um pouquinho de inchaço, que a gente chama de edema, e se você ficar às vezes muito de um lado só, um dos braços pode comprimir um pouquinho mais a prótese, o implante, E isso pode gerar assimetrias, pode atrapalhar um pouquinho a sua recuperação, gerar dúvidas sobre o posicionamento do implante, ficar com aquela impressão de que um lado está maior que o outro. E apesar disso ser muito comum nos primeiros dias, nas primeiras semanas, é uma sensação ruim para você como paciente. Então, a gente sempre tenta recomendar que você durma os primeiros 7 a 15 dias de barriga para cima. E aí depois disso você vai estar liberada para dormir sim de lado, porém principalmente de bruços. Hoje a gente sempre pede aí que talvez o ideal seja aí na casa dos 60 dias. Por quê? Porque você vai colocar todo o seu peso sobre o seu implante. E na verdade, é bem comum os pacientes me falarem que mesmo quando eu libero elas depois de 60 dias para dormir de bruços, ou seja, dormir apoiando o silicone contra a cama, mesmo assim muitas mulheres vão dizer que não se sentem confortáveis para isso. Então a gente sabe que não tem a data exata disso acontecer. Então, certo? Falamos de sono, falamos da movimentação dos braços. Agora eu vou falar de uma dúvida muito comum, que é a alimentação. Tem alguma dieta específica? Não, a gente não tem nenhuma dieta específica. O que eu particularmente sempre recomendo é alimentação balanceada, que você obviamente evite consumir muitos doces, ou seja, alimentos que aumentem muito a sua glicemia, evite de consumir muito sal logo no pós-operatório imediato, ou seja, preferência uma dieta mais leve, uma dieta que tenha bastante líquidos ao longo do dia, que você ingira bastante líquidos
para melhorar a sua recuperação. Então, de alimentação, não tem nenhum alimento específico que você não vai poder comer, ovo, ou aquela tal da carne de porco, ou uma feijoada. Esses alimentos não são proibidos, mas a gente sabe que nos primeiros dias de pós-operatório, de qualquer cirurgia que envolva principalmente anestesia geral, você vai estar com o intestino às vezes um pouquinho mais lento por causa das medicações. Então, ficar se alimentando com alimentos muito pesados podem lhe dar mal-estar. Então, dieta um pouquinho mais leve, mas uma dieta assim, sem particularmente nenhuma restrição, desde que tudo sendo de forma balanceada. E agora eu vou falar um pouco para vocês sobre medicamentos e pomadas, cremes para cicatriz. Hoje a gente não tem muito bem estabelecido entre nós, cirurgiões plásticos, qual é a melhor pomada, qual é o melhor creme, qual a melhor forma de cuidar da sua cicatriz. Existem muitas alternativas hoje no mercado, então o seu cirurgião plástico vai tentar escolher aquelas que ele considera as melhores. Obviamente sempre selecionando aquelas que causam menor alergia, menor risco de irritação ou que causem algum incômodo. Às vezes é muito comum uma pomada, um creme servir muito bem para você e não servir muito para sua amiga que acabou de operar. Então é muito importante ter um acompanhamento com o cirurgião plástico nesses primeiros dias da cirurgia, para juntos vocês irem acompanhando, vendo se as medidas que estão sendo tomadas estão sendo adequadas. E aí muita gente também me pergunta agora sobre direção, quando que você vai poder voltar a trabalhar. Isso também é muito variável, né? Porque às vezes você tem uma profissão que você não precisa fazer grande esforço com os braços, às vezes você fica mais no computador, mais numa parte administrativa, então obviamente você vai ser liberada mais precocemente para voltar ao trabalho. Por outro lado, se você faz um trabalho que exige grande demanda braçal, que você vai fazer muito esforço físico, carregar peso, então talvez junto com o seu cirurgião vocês vão tentar definir uma data que vai ser um pouquinho mais longa, apesar de que cada vez a gente está liberando mais precocemente tanto a movimentação dos braços como carregar pequenos pesos, fazer pequenos movimentos. Todos esses movimentos, todos esses exercícios, na verdade tudo que você vai fazer, principalmente nos primeiros 45 dias, ou 30 ou 60, dependendo da opinião do seu cirurgião, vai envolver o uso de sutiãs específicos. Existem várias marcas, mas eu particularmente gosto muito que a paciente use aqueles sutiãs que abram aqui na frente, que a gente fala que é o sutiã de abertura anterior. Por que eu gosto muito desses sutiãs? Porque eles te dão sustentação, vai te deixar mais leve para fazer seus movimentos, mais segura para fazer os movimentos. Muitas pacientes que a gente recomenda que use aí por volta de 45, 60 dias, continuam usando esses sutiãs em várias etapas após a cirurgia, porque elas se sentem muito confortáveis com ele, né? Então vocês vão ver que são sutiãs hoje cada vez mais tecnológicos, que vão te dar mais sustentação e segurança para você fazer todas essas etapas, né? E voltando gradualmente à atividade física, se movimentando cada vez mais, voltando a dirigir. Hoje a gente está conseguindo liberar esses pacientes com uma semana, 15 dias, elas já estão dirigindo. Por quê? Os carros estão mais leves, a direção é mais leve, o carro tem maior facilidade para a gente trocar marcha, normalmente os carros são automáticos. Tudo isso contribui que a nossa paciente consiga voltar mais precocemente às atividades do dia a dia, do cotidiano. Tem mais muitas dúvidas que sempre surgem, cada uma de vocês sempre vai ter uma peculiaridade no dia a dia e é por isso que você tem que ter uma boa relação com o seu cirurgião plástico, tanto nas consultas pré-cirúrgicas quanto nesse pós-operatório, que é um momento que às vezes você pode estar com um pouquinho de desconforto, pode estar com muitas dúvidas, às vezes vai estar tudo bem, mas você vai estar com medo de se movimentar, de fazer algumas coisas, e é muito importante você ter um acesso direto ao seu cirurgião para ele te esclarecendo tudo isso e tornar o seu pós-operatório tranquilo. Porque eu sei que quando você opera, você quer o quanto antes ir para a praia, tomar sol, e obviamente a gente vai dar algumas recomendações específicas sobre isso também, e vai depender muito de como é que foi a sua evolução na primeira semana. Bom, dá pra gente falar muito mais sobre silicone, vocês já viram que não é o nosso primeiro vídeo, a gente obviamente vai trazer esse assunto diversas outras vezes aqui no canal. Hoje foi um primeiro papo com vocês, mais pra frente se vocês tiverem alguma dúvida, vocês sabem que é muito fácil de me acessar, pode ser pelo Instagram, que é o @balduinoneto cirurgia plástica, ou pode ser aqui mesmo no YouTube, mandando as suas dúvidas, suas sugestões. Se tem alguma coisa que você acha que eu não comentei aqui hoje, que você acha que era muito importante, não deixa de comentar, a gente vai trazer esse assunto diversas vezes e esse canal vai ser construído aqui junto com vocês.
Toda semana a gente tem vídeo novo. Hoje eu invadi a futura sala aqui da Natália e eu vejo vocês semana que vem. Até mais.